Outro dia, nós vimos uma reportagem na televisão aonde falava-se de um achado arqueológico. Isto é, um manuscrito supostamente de um personagem bíblico e supostamente então canônico, que estava inspirado na verdade, mas que estava perdido por séculos, foi encontrado. Então a primeira pergunta que se faz é: esse material deve ser alocado junto à palavra de Deus? Ou seja, ele deve ser acrescentado ao cânon sagrado? Não. O cânon está fechado. Para os batistas, o cânon está fechado. Para a igreja protestante, reformada, evangélica, o cânon está fechado. Para a igreja católica, o cânon estava aberto e em Trento ela acrescenta livros. Mas para a igreja batista e para a igreja protestante de um modo geral, ele está fechado. Nada pode ser acrescentado. Deus não permitiria que a sua revelação se mantesse perdida por 2000 anos para então ser acrescentada agora. O próprio manuscrito sagrado, a própria escritura sagrada, ela vai falar de uma suposta carta de Paulo aos Coríntios que não está na escritura. Porque quando Paulo escreve a sua primeira carta, ele fala de uma outra que já havia escrito. Na minha primeira carta, então havia um outro escrito de Paulo àquela igreja, mas esse escrito não está aqui. E se esse escrito fosse encontrado hoje, ele seria Sagrada Escritura? Não. Não seria. Nem tudo que Paulo escreveu foi palavra de Deus. Nem tudo. O que se tornou palavra de Deus foi aquilo que o Espírito inspirou a Paulo. A Bíblia diz que o Espírito moveu homens e soprou a estes homens a revelação, a palavra de Deus. Então, obviamente, se o texto que Paulo escreve e cita não foi preservado, é porque não foi inspirado. É porque não era palavra de Deus. Era palavras de Paulo, mas não palavras de Deus. Nesse sentido, sim. Senão ele estaria no cânon sagrado. É preciso ter muito cuidado nessas afirmações para que não se confunda com o que a teologia liberal mais tarde vai tentar fazer com a Escritura. Tentar separar na Escritura o que é palavra de Deus e o que é palavra de homem. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Estamos dizendo que qualquer escrito que não está na Bíblia, mesmo o escrito que Paulo diz que fez, mas que não está aqui, não é inspirado, não é palavra de Deus, não deve ser incluído no cânon em tempo algum. Mas tudo que está escrito e contido na palavra de Deus é escritura sagrada, é palavra de Deus. Cada letra de Gênesis a Apocalipse foi dada pelo Espírito Santo e é palavra de Deus. É escritura sagrada. Isso é interessante e é importante frisar, porque se nós deixarmos passar essa ideia e tentarmos acrescentar ao cânon alguma coisa, ou fazer definições dentro do cânon do que é e do que não é Escritura, do que é palavra de Deus, do que não é palavra de Deus, nós vamos cair, meu Deus do céu, num erro liberal clássico. Nós vamos cair no perigo de trocar as coisas. Ora, perceba, para a Igreja Católica, a Igreja ela arroga ter autoridade sobre o cânon. Porque a Igreja Católica que forma o cânon dela. Para ela, para a Igreja, para o Papa, a Igreja tem autoridade sobre a Escritura. Então, se a Igreja entender que livros devem ser acrescentados ao cânon, eles vão acrescentar livros ao cânon. Porque o pensamento a Igreja é maior do que a Escritura. A Igreja forma a Escritura. Mas para os batistas e reformados, para os teólogos de Westminster, é exatamente o oposto. O cânon é que forma a Igreja. É a Bíblia que tem autoridade sobre a Igreja.
É a Bíblia que direciona a igreja. Então, perceba que a autoridade na Igreja Católica é dada à igreja. E para os protestantes a autoridade está no cânon. É por isso que a Igreja protestante, reformada, batista, presbiteriana, não tem autoridade nenhuma de ampliar a Escritura, de tocar na Escritura para tentar alterá-la, ampliá-la, reduzi-la, seja o que for. Então, o liberalismo vai defender exatamente o ponto de vista católico romano. Quando o liberalismo tenta dizer o seguinte: esse texto aqui é um texto somente cultural, é um texto humano, é um texto que tem erros. Essa posição, na verdade, nada mais é do que mostrar que a igreja tem autoridade sobre o cânon. Que a igreja pode tocar no cânon, alterar o cânon, a escritura. Mas os batistas, queridos alunos, a Confissão de Fé de 1689 está confessando que a escritura é que tem autoridade sobre a igreja.